Abra sua Bíblia em Filemão. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 20, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar, pedindo que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra. Senhor, nós somos gratos a ti pela sua bondade e misericórdia. Nós somos fracos, somos impotentes, mas o Senhor é forte, gracioso e bondoso para conosco. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor, nessa manhã, esteja ministrando ao coração do Teu povo, que o Senhor esteja ministrando a Tua palavra, que o Senhor esteja ministrando, Senhor, a Tua direção, ó Deus, e que a palavra exposta nessa manhã, possa encontrar acolhida em cada coração, pois é através da Tua palavra que nós somos edificados, é através da Tua palavra que nós somos fortalecidos, é através da Tua palavra, Senhor, que a Tua igreja é edificada e é conduzida e dirigida pelo Senhor. Como nós precisamos ouvir a Tua voz. Abra, Senhor, o nosso entendimento, ilumina, Senhor, as nossas mentes, ó Deus, e que a Tua palavra, plantada no nosso coração, possa produzir frutos para o Teu reino, e que a nossa vida, Senhor, possa redundar em glória para o Teu santo nome. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, essa carta, ela foi escrita, como diz o apóstolo Paulo, de próprio punho por ele, e não há dúvida que, de fato, foi ele mesmo quem a escreveu. E o fato de dizer, no verso 19, que ele escreve essa carta de próprio punho, aponta, meus irmãos, para o fato de que essa é uma carta extremamente pessoal. Se você observar nos versos dessa pequena carta, a gente vai ver tanta doçura, tanta humildade da parte do apóstolo Paulo, o que dá a essa carta esse caráter pessoal, esse caráter tão delicado e tão suave do apóstolo Paulo em relação a um pedido que ele faz a um homem chamado Filemão, a quem é endereçado prioritariamente essa epístola.
Na verdade, no capítulo 1 dessa epístola, a gente vai ver Paulo se dirigindo a Filemão como seu destinatário prioritário. No entanto, o que a gente vê é que essa carta, ela por extensão, ela é destinada à irmã Áfia e também a Arquipo, e também, consequentemente, à igreja que estava ou que se reunia na casa de Filemão. Portanto, meus irmãos, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, ela tem um destinatário primário, que é Filemão, a quem ele dirige uma solicitação, pedindo que reintegrasse, que perdoasse e reintegrasse um escravo chamado Onésimo. Onésimo tinha roubado alguma coisa de Filemão, tinha causado algum dano, algum prejuízo, e havia fugido para Roma. Roma era uma grande capital do Império Romano, onde havia milhões de habitantes. No entanto, meus irmãos, mesmo com a intenção de se ocultar nessa cidade tão populosa, Onésimo tem um encontro com o Evangelho através da ministração de Paulo. Onésimo se converte ao Senhor, e Paulo aqui nessa carta, ele tem por objetivo fazer com que Filemão o recebesse de volta, recebesse a Onésimo de volta na sua casa, fosse reintegrado à sua convivência. No entanto, meus irmãos, ainda que Filemão perdoasse a Onésimo, conforme o pedido de Paulo, Paulo ainda estende mais esse pedido a Filemão, pedindo a ele que ele não somente perdoasse a Onésimo, mas que o recebesse de uma forma muito mais profunda, muito mais íntima, não como escravo, como ele diz no verso lá na frente, mas que recebesse como um irmão caríssimo. Isso, meus irmãos, aponta para o fato de que Onésimo, além de perdoado, além de ser reintegrado à convivência com Filemão, ele deveria ser recebido como um irmão em Cristo, como alguém que fora regenerado pela palavra de Deus. E isso é muito interessante, porque, como eu falei, essa carta ela foi endereçada prioritariamente a Filemão, mas por extensão ela é dirigida também à irmã Áfia e Arquipo. Interessante que Paulo, ele cita Arquipo também no livro de Colossenses, dizendo que ele deveria considerar atentamente o ministério que ele havia recebido no Senhor. E mais, essa carta é dirigida também à igreja que estava e que se reunia na casa de Filemão. Portanto, meus irmãos, por ser uma carta que não é estritamente particular, que havia destinatários secundários, como a irmã Áfia e Arquipo, ela é uma carta que se dirige também à igreja que estava na casa de Filemão. Isso aponta para o fato de que a solicitação de Paulo aqui e os princípios e as verdades contidas nessa pequena carta repercutiria necessariamente na vida dessas pessoas, Áfia e Arquipo, e também por toda aquela comunidade local que se reunia ali na casa de Filemão. Uma das características dessa carta é amor e perdão. A gente vai ver amor permeando as relações. Amor e perdão são elementos que permeiam toda esta carta. Paulo, quando escreve a Filemão, escreve ao amado Filemão. Paulo fala do amor como uma marca inquestionável da relação entre os santos. E esta, meus irmãos, é uma carta que fala muito mais do que amor e perdão. Como eu falei, por ser uma carta endereçada, não exclusivamente a Filemão, mas principalmente a ele, mas também uma carta que era direcionada à igreja que estava na casa de Filemão. Portanto, ao observarmos os versos dessa carta, nós identificamos pelo menos 7 marcas de uma igreja viva, saudável e relevante. A primeira marca que nós observamos nesses versos, meus irmãos, está logo nos primeiros versos, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Paulo, prisioneiro do Senhor, e o irmão Timóteo, a Filemão, nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo,
nosso companheiro de lutas. Meus irmãos, essas duas expressões que Paulo utiliza aqui, elas são fundamentais, elas são importantes, porque aponta, meus irmãos, para uma igreja viva e saudável. É uma igreja que possui colaboradores e companheiros de lutas. Uma igreja viva e saudável e relevante é uma igreja cujos membros estão engajados não apenas no serviço cristão, mas também em relacionamentos fraternos e solidários. Como eu falei, essa verdade fica muito clara quando Paulo usa essas expressões para se referir a Filemão e Arquipo como colaborador e como companheiro de lutas. E essa primeira palavra, colaborador, no original grego é sunergos, e significa companheiro de trabalho. E essa palavra colaborar significa trabalhar junto. Interessante que ela é a mesma palavra que Paulo utiliza no verso 24, no final dessa epístola, quando se refere a Epáfras, a Marcos, Aristarco, Demas e Lucas como seus cooperadores. A palavra colaborador e cooperador tem a mesma palavra na língua grega, que é traduzida por colaborador e cooperadores, que é sunergos, alguém que trabalha junto, alguém que está envolvido com o trabalho cristão. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque Deus não nos chamou para ficarmos sentados nas nossas cadeiras, nas nossas igrejas, mas Ele nos chamou para nós servirmos a Ele e servirmos uns aos outros em amor. A segunda expressão que Paulo usa aqui, nesses versos, é companheiro de lutas. E ele utiliza para se referir a Arquipo. Isso aponta, meus irmãos, que a igreja, ela não funciona apenas, ela não é edificada apenas com pessoas que se engajam no serviço cristão. Ela não é edificada apenas com pessoas que tomam para si a responsabilidade de fazer a obra de Deus, mas ela é edificada também, a igreja é edificada também através de pessoas que você pode contar nos momentos mais delicados da nossa vida, pessoas que estão dispostas a chorar com aqueles que choram, pessoas que estão dispostas a ser um ombro amigo nos momentos de dor, de luto, de tristeza, de sofrimento. E Paulo aqui, ele se refere a Arquipo como esse companheiro de lutas. E isso, meus irmãos, aponta para o fato de que a igreja, ela precisa tanto de colaboradores quanto de companheiros de lutas, pessoas que não somente vão compartilhar o serviço cristão, mas são pessoas também que vão compartilhar sentimentos, que vão ser companheiros nos momentos de luta, nos momentos de dor e de sofrimento. Arquipo era uma pessoa que não somente exercia o serviço com excelência, mas era alguém que se podia contar nos momentos de luta e de adversidade. E você, será que você tem pessoas assim? Você tem amigos assim? Você tem dentro da igreja companheiros de luta, pessoa que você pode contar? E mais, será que você tem sido essa pessoa? Será que você tem sido esse companheiro de luta? E isso aponta, meus irmãos, para o fato de que, apesar das nossas diferenças individuais, nós não estamos em lados opostos. Nós não somos adversários, mas aliados. Isso significa, meus irmãos, que ao invés de rivalidade, ao invés de competição, nós vamos encontrar solidariedade e compaixão no meio do corpo de Cristo. Uma igreja saudável, viva e relevante é uma igreja cujos membros estão engajados no serviço cristão. É uma igreja que entende o seu chamado para servir uns aos outros em amor. Mas é também uma igreja, meus irmãos, que entende a sua responsabilidade e o seu compromisso com cada membro do corpo de Cristo. É uma igreja que entende o que significa alegrar-se com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Infelizmente, nós podemos ter igrejas muito bem organizadas e estruturadas do ponto de vista do serviço eclesiástico,
onde a maioria dos seus membros está engajada na obra de Deus, servindo a Deus nas mais distintas e diferentes áreas da igreja, mas ao mesmo tempo sermos uma igreja pouco relacional, uma igreja onde não se desenvolve laços fraternos entre os seus membros. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja, ela não é apenas uma organização formal, ela não é apenas um prédio onde nós nos reunimos, que tem uma identidade institucional, ela é, sobretudo, um organismo vivo, um organismo espiritual. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. Nós somos aqueles que, mediante a graça, fomos reconciliados com Deus e feitos seus filhos. E essa verdade, meus irmãos, fica muito bem clara e evidente no verso 3, quando Paulo finaliza a sua saudação inicial, quando diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E eu gostaria de destacar essa palavra aqui, nosso Pai. Meus irmãos, através de Cristo, através da regeneração por meio do sangue de Cristo, através do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, nós temos hoje condições de chamarmos Deus de Pai. Nós estávamos distantes, nós estávamos alienados de Deus, éramos inimigos de Deus, estávamos destinados à sua ira, mas Cristo, Ele veio, se fez gente, Deus se fez gente, morreu, crucificado, ressuscitou, e hoje, por meio do sacrifício de Cristo, por meio da sua ressurreição, nós recebemos a reconciliação com o Pai, recebemos o perdão, recebemos a regeneração. Deus é o nosso Pai, e esse fator, meus irmãos, que nos faz membros da mesma família. Nós somos parte uns dos outros, por meio do sangue de Cristo, nós somos feitos novas criaturas e filhos de Deus. Nós somos a família de Deus. A igreja é a assembleia dos santos. A igreja é o povo de Deus, o povo eleito, separado, aqueles que foram regenerados e transformados em filhos de Deus. Isso significa, meus irmãos, que a relação que nós estabelecemos com Deus, ela implica também na nossa relação com os nossos irmãos. Uma igreja viva, saudável e relevante é uma igreja que é reconhecida não somente pela sua obra missionária, é uma igreja que ela não é somente reconhecida pela sua obra social, pelos projetos sociais que ela desenvolve, ou pela estrutura organizacional, mas também pela sua qualidade relacional. Uma igreja assim não se constrói somente com colaboradores ou cooperadores, mas com companheiros de lutas. A segunda marca, meus irmãos, de uma igreja viva, saudável e relevante, é uma igreja que entende a importância das orações e que faz dela uma prática recorrente. No verso 4, o apóstolo Paulo, ele traz à luz dois elementos muito desprezados ou até mesmo negligenciados, principalmente por igrejas cuja engrenagem organizacional funciona automaticamente, dando a falsa ideia de que estão vivas simplesmente porque as coisas estão em movimento, estão funcionando. Meus irmãos, ações de graças e orações são elementos indispensáveis à vida da igreja, pois tira o homem do centro e coloca o foco exclusivamente em Deus. Cultos que deveriam ser centrados em Deus são desenvolvidos em torno da satisfação humana, conforme seus desejos hedonistas. Com isso, meus irmãos, muitas vezes a exposição fiel das Escrituras, ela é substituída por mensagens de autoajuda, por pregações que reforçam ainda mais o narcisismo pessoal, característico dessa geração ensimesmada,
que adora e cultua a si mesmo, ao invés de adorar e servir ao Criador. Além disso, meus irmãos, ações de graças e orações combatem o personalismo eclesiástico. E a igreja, ela entende que Cristo é o Senhor da igreja, que é Ele quem a governa e a sustenta. Através da oração, uma igreja que ora, é uma igreja que entende, meus irmãos, que sem Ele, por mais eloquente, por mais carismático, por mais virtuoso que seja o seu líder, a igreja está morta. Sem oração, meus irmãos, sem vida com Deus, sem uma prática recorrente da oração, a igreja não tem a vida de Deus, não tem o fluxo de Deus fluindo no meio da congregação, através da vida da igreja, através dos seus membros. Além disso, meus irmãos, nós precisamos desenvolver o hábito de dar graças a Deus. Reconhecer que Ele é tudo, que nós não somos nada, que sem Ele nada nós podemos fazer. Paulo diz no verso 4, como eu falei, dou graças ao meu Deus, lembrando-me, aliás, no verso 5, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de você nas minhas orações. Fazer a obra de Deus sem oração, meus irmãos, além de ser uma grande arrogância, ela é também uma porta que se abre para o pragmatismo religioso, que pode mascarar ou desenvolver a falsa ideia de que se as coisas estão funcionando bem, está tudo bem. Wayne Grudem diz que tudo que pensamos ou sentimos sobre Deus aflora em nossa oração. Ele também diz que a oração nos dá a oportunidade de nós nos envolvermos de um modo mais significativo na obra do reino, e que Deus quer que oremos para que pela oração glorifiquemos a Ele. Meus irmãos, uma igreja que não ora não tem como viver para a glória de Deus. Uma igreja que não ora, meus irmãos, ela também se torna mais suscetível ao secularismo, pois sem oração não há confissão de pecados. E sem confissão de pecados, meus irmãos, não há arrependimento. E sem arrependimento não há mudança de vida. E sem mudança de vida, a igreja deixa de ser luz e sal, deixa de ser coluna e baluarte da verdade. Nós precisamos ser uma igreja que ora, uma igreja que desenvolve a prática da oração. Interessante, meus irmãos, que as reuniões de oração da igreja é a reunião mais desprezada. Poucos são aqueles que se envolvem nesse exercício, nessa tarefa, nesse ofício. E também, meus irmãos, nesse prazer. Porque o nosso prazer está em estar na presença de Deus. Não podemos fazer nada sem Ele. Quando nós oramos, nós reconhecemos que a igreja precisa dEle, que a vida da igreja precisa dEle, e que sem Ele, a igreja, ela é uma igreja morta. Em terceiro lugar, meus irmãos, uma igreja viva, saudável e relevante é uma igreja que alia ortodoxia e ortoplaxia. É uma igreja cujos fundamentos teológicos desembocam em um estilo de vida piedosa, onde o saber a respeito de Deus vai se refletir através de atitudes efetivas de amor ao próximo. Observe o que Paulo diz aí no verso 5 dessa carta. Tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Meus irmãos, não podemos separar fé de amor. Nossa teologia, ela precisa interagir com a nossa vida. Do contrário, ela não passará de mero conhecimento teórico.
O problema, meus irmãos, é que nosso arcabouço teológico muitas vezes passa longe da nossa vivência cotidiana. E de fato, meus irmãos, a prática do amor cristão deve ser uma marca de uma igreja viva, saudável e relevante. Aliás, no verso 7, Paulo diz que é nessa perspectiva que muitas vezes nós somos confortados e reanimados. Não há como separarmos, meus irmãos, o nosso conhecimento a respeito de Deus de uma prática efetiva do amor. Bruce Shelley diz que a expressão prática do amor cristão provavelmente estava entre as causas mais poderosas do êxito do cristianismo, sendo, portanto, decisivo para a sua expansão. Shelley cita Tertuliano, pai da teologia latina, que viveu na segunda metade do segundo século, quando informa que os pagãos comentavam o seguinte: vejam como esses cristãos amam uns aos outros. Meus irmãos, não há como nós dizermos que temos uma teologia saudável, que temos um conhecimento vasto das Escrituras, se esse conhecimento não desemboca em amor ao próximo, em vida piedosa, em atitudes efetivas de amor para com o nosso próximo. No entanto, meus irmãos, ortoplaxia sem ortodoxia, sem os fundamentos teológicos, pode descaracterizar a igreja quanto à essência, à sua essência e quanto ao seu papel missional. Uma igreja que não abre mão de seus fundamentos teológicos é uma igreja que vai entender que nem todas as formas de amor valem a pena. Hoje em dia, em nome do amor, a igreja tem falhado em seu papel de ser coluna e baluarte da verdade. Em nome do amor e do politicamente correto, a palavra de Deus tem sido relativizada e a igreja tem tomado a forma do mundo, ao invés de se conformar à imagem de Cristo. Não podemos separar fé e amor, não podemos separar ortodoxia de ortoplaxia. Precisamos converter o nosso conhecimento de Deus em amor, em atitudes efetivas de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, atitudes efetivas de amor. Em quarto lugar, meus irmãos, uma igreja viva, saudável e relevante é uma igreja cuja liderança exerce sua autoridade sem tirania ou abusos autoritários. Observe o que Paulo diz aí nos versos 8 e 9. Olha o que ele diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. A forma como Paulo aqui se expressa nesses versos, ele desconstrói o autoritarismo eclesiástico muito comum em determinados segmentos religiosos, onde a filosofia dominante é manda quem pode e obedece quem tem juízo. Meus irmãos, o grande problema é que muitas vezes nesses segmentos confunde-se autoridade com autoritarismo. E o que muito se vê é o coronelismo imperando nos arraiais ditos evangélicos, coronéis da fé, pastores e líderes, valendo-se da posição que ocupam, dando ordens esdrúxulas e manipulando fiéis através de doutrinas legalistas ou até mesmo moralistas, colocando muitas vezes sobre essas pessoas um peso absolutamente desnecessário. Líderes autoritários sempre extrapolam o que convém. Observe que Paulo diz: bem que eu poderia te ordenar o que convém, no entanto, prefiro solicitar em nome do amor. Líderes autoritários sempre vão extrapolar o que convém, sempre ultrapassam os limites de sua esfera de autoridade, seja na forma como lideram, quanto naquilo que é delimitado pelas Escrituras Sagradas, ou até mesmo pela boa educação e pelo bom senso.
Paulo aqui, meus irmãos, nessa carta, ele não utiliza das prerrogativas apostólicas para persuadir a Filemão a atender o seu pedido. Muito pelo contrário, meus irmãos. Paulo aqui, ele se utiliza de uma atitude muito diferente daqueles que se autodenominam apóstolos nos nossos dias. Daqueles que se utilizam do título e da posição que ocupam para manipularem e exercerem domínio sobre a vida e sobre os bens daqueles que se deixam enredar pela eloquência e pelo discurso impositivo desses falsos mestres. Paulo aqui, meus irmãos, ele não utiliza das suas prerrogativas apostólicas. Interessante que isso me faz lembrar do que o reverendo Augusto Nicodemos diz, que apóstolo bom é apóstolo morto. Isso porque, afinal, meus irmãos, segundo a perspectiva bíblica, apóstolos não mais existem. Isso porque, até mesmo porque o cânon está fechado. Nós não necessitamos mais de novas revelações. Nós não necessitamos mais de reformulações ou adequações das Escrituras à realidade contemporânea. A Igreja de Cristo, meus irmãos, ela não precisa se modernizar em seus conceitos, princípios e valores bíblicos. Pelo contrário, a Igreja ela precisa voltar às Escrituras, e não as Escrituras se renderem à cultura. Nós precisamos ser o povo, meus irmãos, que vive de acordo com as Escrituras, que se volta para a velha e boa palavra de Deus. Ela não precisa ser modernizada, ela precisa ser vivida na sua essência, nos seus valores, nos seus princípios. A palavra de Deus, ela não é arcaica, ela é nova e se renova a cada dia. Em quinto lugar, meus irmãos, uma igreja viva, saudável e relevante é uma igreja que possui critérios para admissão ou inclusão de novos membros. É uma igreja que entende a necessidade de que a porta de entrada seja estreita e de que a porta de saída seja larga. Uma igreja saudável, viva e relevante, ela precisa ter critérios bíblicos e teológicos para aqueles que desejam se tornar membros efetivos de um corpo local. Uma igreja viva, saudável e relevante não é uma igreja que está apenas preocupada com a quantidade de membros que possui, mas, sobretudo, com a qualidade desses membros. E ela não se caracteriza pela quantidade de membros, mas ela se caracteriza pela qualidade de vida em Deus dos seus membros. Nos versos 10 e 11, nós vemos o apóstolo Paulo dando a Filemão as razões pelas quais Onésimo deveria ser recebido por ele e reintegrado à sua casa. Observe que Paulo, meus irmãos, apela para o fato de que Onésimo já não era mais como antes. Ele havia sido transformado pelo poder do Evangelho. Paulo diz: antes Onésimo foi inútil, agora, porém, é útil a ti e a mim. Em outras palavras, Paulo está demonstrando para Filemão que ele, Paulo, não recomendaria alguém que não estivesse enquadrado dentro do principal critério para se tornar membro de uma igreja local, que é ser regenerado. Paulo destaca, meus irmãos, a transformação radical pela qual Onésimo havia passado. Paulo chama aquele que era um ladrão fugitivo de meu filho gerado entre algemas, o que aponta, meus irmãos, para uma experiência legítima de regeneração de Onésimo. A mensagem do Evangelho, pregada por Paulo a Onésimo, fez uma metamorfose na sua mente, na sua natureza, no seu caráter. Trata-se aqui, meus irmãos, daquilo que somente o poder do Evangelho pode fazer na vida de homens e mulheres pecadores. A mensagem do Evangelho tem essa capacidade e esse poder regenerador de transformar pessoas inúteis em úteis, de fazer com que aquele que roubava não roube mais.
mas que trabalhe dignamente. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, tem o poder de fazer com que aquele que mentia não minta mais, mas que fale a verdade. A mensagem do Evangelho tem o poder de transformar a vida das pessoas e fazer com que aquele que vivia em função de si mesmo e dos seus desejos hedonistas vivam para a glória de Deus. Paulo deixa subentendido que Filemão deveria não somente perdoar a Onésimo, mas também a recebê-lo, a reintegrá-lo e a enxergá-lo de uma forma diferente. Onésimo já não era mais o mesmo, portanto, poderia ser integrado àquele corpo local. Em sexto lugar, meus irmãos, uma igreja viva, saudável e relevante é uma igreja que é eclética, ou seja, ela é composta das mais diferentes pessoas. É uma igreja que não está somente em torno de uma característica apenas de pessoas. É uma igreja que não somente promove a integração de novos membros, mas que também aprofunda as relações entre os mais diferentes membros que a compõem. Além de receber a Onésimo de volta, Filemão deveria desenvolver com Onésimo uma relação muito mais significativa. Observe o que Paulo diz a Filemão aqui nos versos 15 e 16. Olha o que ele diz: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Meus irmãos, receber a Onésimo como irmão representava a ratificação da verdade bíblica de que aqueles que se convertem a Cristo passam a fazer parte da família da fé, passam a fazer parte do corpo de Cristo, independentemente se é judeu ou se é gentio, se é escravo ou se é livre. A igreja de Deus, meus irmãos, é essa multiplicidade de pessoas diferentes, pessoas de várias origens distintas, pessoas com características raciais distintas, cores distintas. A igreja é aquela que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Interessante, meus irmãos, que a igreja é esse lugar onde, através do sangue de Cristo, que derruba as paredes de separação, a igreja é esse lugar onde judeu, gentio, homem, mulher, criança, ancião, todos, nas mais diferentes classes sociais, todos se tornam irmãos, membros da família da fé. O que nós vemos, meus irmãos, nessa carta de Paulo a Filemão, é que ele também descreve um outro fator que aponta para essa característica eclética da igreja. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, é uma igreja que também há, além de integrações de pessoas de várias culturas, é uma igreja que promove a integração de gerações. Logo na sua apresentação aqui, no primeiro verso, nós vemos Paulo se colocando ao lado de Timóteo. Timóteo era um jovem discípulo, e Paulo, como ele mesmo aqui se denomina, é Paulo o velho. A gente vê o jovem e o velho juntos. Timóteo era filho de uma judia crente, mas de pai grego. Portanto, meus irmãos, Timóteo, ele representava muito mais do que uma integração de geração distinta, do novo com o velho apóstolo, mas também uma integração de raças e culturas absolutamente distintas. A igreja de Cristo é eclética. O sangue de Jesus
removeu as paredes de separação. E nós precisamos ser uma igreja onde não há essa departamentalização. O grupo de jovens, o grupo de mulheres, o grupo de anciãos pode até funcionar de uma forma organizacional, estrutural, mas essas diversas classes, essas diversas categorias precisam ser integradas. A Igreja de Cristo, meus irmãos, é essa multiforme sabedoria de Deus que se expressa na multiplicidade do povo de Deus, tanto em relação às características mais distintas, sociais, sexuais, mas também de idade. Em último lugar, uma igreja viva, saudável e relevante é uma igreja que entende a doutrina da imputação, onde Cristo é absolutamente suficiente para a justificação do pecador. O verso 18, para mim, é o ponto central dessa carta. Observe o que diz. Olha o que Paulo diz a Filemão. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Nesse verso das Escrituras Sagradas, contém uma das mais belas ilustrações da doutrina da imputação. William MacDonald, ele afirma que, embora essa carta não seja doutrinária, como as demais do apóstolo, ela é uma perfeita ilustração da doutrina da imputação. Paulo aqui, meus irmãos, ele se dispõe a pagar a dívida de Onésimo a Filemão. Como escravo, ladrão e fugitivo, Onésimo poderia receber a justa condenação, sendo sentenciado à morte. E aquilo que Paulo diz a Filemão, meus irmãos, ilustra muito bem aquilo que Cristo fez pelos seus eleitos. Ele lançou tudo na sua conta. Como diz em Colossenses 2, 13 e 14, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Cristo foi cravado na cruz, meus irmãos, em nosso lugar. Ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A dívida foi paga por Cristo. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele recebeu em seu corpo a condenação que a nós deveria ser imputada, meus irmãos. E por conseguinte, nós recebemos a justiça por ele imputada a nós. Cristo lançou tudo na sua conta. O que Paulo está mostrando aqui a Filemão, meus irmãos, é o poder da graça de Deus. Graça essa que deveria ser manifestada através também da reintegração de Onésimo. Em outras palavras, de forma indireta aqui, Paulo está mostrando para Filemão aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Ele pagou o preço, ele pagou a dívida, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Meus irmãos, como foi possível observar, para cada sentença, ou para cada ponto dessa mensagem, desse sermão, já foi feita uma aplicação, e essa também é uma forma de se pregar expositivamente. No entanto, meus irmãos, eu gostaria de finalizar essa mensagem com a seguinte reflexão. Em certo sentido, todos nós somos como Onésimo, esse escravo fugitivo. Éramos como escravos condenados em virtude dos nossos pecados. Tínhamos uma dívida para com Deus, que nós não teríamos como pagar. A lei apontava para a condenação. A lei apontava, meus irmãos, para o castigo e para a morte. No entanto, meus irmãos, Cristo
por meio do seu sacrifício na cruz, lançou em sua conta todos os nossos débitos, todos os nossos delitos e pecados, nos livrando da escravidão do pecado e fazendo de nós filhos amados de Deus. Eu e você éramos como Onésimo, escravos, mas assim como Onésimo, por meio da graça, por meio do sacrifício de Cristo, foi regenerado e foi considerado como irmão, recebido como irmão na família da fé. Eu e você, meus irmãos, fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há. Cristo pagou o preço. Somos recebidos não mais como escravos, mas como filhos amados de Deus. E fazemos parte da comunidade da fé. E como membros dessa comunidade da fé, como irmãos em Cristo, nós precisamos, meus irmãos, sermos, além de colaboradores, trabalhando juntos em prol do reino de Deus, nós precisamos ser companheiros de luta, precisamos ser solidários uns com os outros, nós precisamos desenvolver uma fé que se desemboca numa vida prática de amor, em ações práticas e efetivas do amor. Fomos chamados, meus irmãos, para fazer parte dessa comunidade, desse povo de Deus. Nós somos esse povo lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Fomos chamados para vivermos para a sua glória. Portanto, meus irmãos, faça dessa mensagem, desse sermão, um motivo para você se engajar na obra de Deus. Faça desse sermão e dessa mensagem aqui de Paulo a Filemon, não somente um motivo para você se dedicar no serviço cristão, na casa de Deus, mas para se tornar também um companheiro de lutas. Alguém que chora com aqueles que choram, que se alegra com os que se alegram. Alguém que se torna ombro amigo nos momentos de dor, de luto e de sofrimento. Alguém que entende, meus irmãos, também a importância das orações. Portanto, meus irmãos, sejamos aqueles que vivem de um modo digno do Senhor, que vivem para a glória de Deus, que serve a Deus e que serve também uns aos outros em amor, que está disposto a abrir o coração para que receba também aqueles que o Senhor tem enviado. Assim como Filemon recebeu a Onésimo de uma forma totalmente distinta, de uma forma muito mais profunda do que a relação que ele desenvolvia anteriormente. Deus tem nos chamado, meus irmãos, para sermos acolhedores daqueles que Ele tem lavado e redimido pelo seu sangue. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe e nos leve a ser essa igreja viva, saudável e relevante nessa sociedade que jaz em trevas. Que sejamos coluna e baluarte da verdade, luz e sal para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, ministrar o coração dos nossos irmãos, as nossas vidas, que o Senhor nos leve, Senhor, a ser igreja verdadeira do Senhor. Não queremos apenas, ó Deus, ser uma igreja que cresce numericamente. Nós queremos ser uma igreja que cresce em qualidade relacional, que entende o seu papel nessa sociedade a qual o Senhor tem nos enviado. Nos leva, Senhor, a vivermos uma fé que desemboca
em ações práticas e efetivas do amor cristão. Porque queremos ser reconhecidos, ó Deus, pelo amor de Cristo que permeia as nossas relações. Nos ajuda, Senhor, pois precisamos do Senhor a cada dia, Senhor. À medida em que o tempo passa e que a Tua volta se aproxima, nós precisamos, ó Deus, ser fortalecidos pela Tua palavra. Precisamos ser renovados e instruídos a cada dia pela Tua palavra. E que essa Tua palavra, Senhor, possa ser aplicada na nossa vida e no nosso cotidiano. É a oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.